Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoje nós estamos no capítulo 14 e vamos fazer a leitura do último verso do capítulo 14, que é o 26 e o 27. Eu vou tentar fazer a leitura em sânscrito, peço desculpa por algum motivo não fazer a leitura corretamente, ainda não domino completamente. Hare Krishna. Verso 14, verso 26. Manchayo vyabhyacharena bhakti yogena savate saguna samachityayatam brahma bhuyaya kalpate. Tradução: aquele que se ocupa em serviço devocional pleno e não falha em circunstância alguma, transcende de imediato os modos da natureza material e chega então ao nível de Brahman. Hare Krishna. Verso 27. Brahmano hi patistaham amitasya yasyacha vastatasya dhammasya sukasya kantikasya. Tradução: eu sou a base do Brahman impessoal, que é imortal, imperecível e eterno, e é a posição constitucional da felicidade última. Jai. O Prabhudevananda vai realizar a contextualização. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o Jagat, que é a substância total da criação, o assim chamado mundo material, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com um archote do conhecimento transcendental, a revelação védica. E assim, devido à sua compaixão pelo progresso espiritual das almas condicionadas, caídas no ciclo do samsara, no eterno ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, ele está libertando-me do processo de renascer e morrer continuamente. A tal mestre espiritual, que é pleno de conhecimento e compassivo, eu ofereço minhas respeitosas reverências com gratidão em meu coração. Portanto, Tatastu, que assim seja. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, Jai Sri Vishnu Bhagavan, Hare Krishna. Muito bem. Então nós vamos fazer aqui, não é, a dissertação, que é a conjecturação acerca desses dois versos da Bhagavad Gita. Nós estamos lendo, né, dos três modos da natureza material. Então, mencionados os três modos da natureza material, o que nós entendemos como sendo os gunas. Na verdade, o nome original é guna, né? Guna. E ele é traduzido como os três modos da natureza material porque os gunas se dividem em três etapas, né, que é a base racional do infinito. Então, quando o infinito fica racional e acessível, nós damos a esse infinito, que é abstrato
né, irracional e inacessível, o valor 3, como as 3 cores primárias, por exemplo, né, que dá a tonalidade do infinito das cores. Então, como nós já falamos algumas vezes aqui, o símbolo do Om, que é como se fosse, né, tem esses símbolos, selos de garantia, né? Selo do Inmetro, selo da Anvisa, tem o selo ISO, né? Que é um selo de garantia, um selo de qualidade. Então, sempre que você, nas atividades transcendentais, for reconhecido o selo de garantia, que é o símbolo do Om, né? Então, esse símbolo, o Om, é um selo de garantia, indicando que aquele que lida com esse ícone tem conhecimentos, conhecimentos superiores, conhecimentos védicos, então é o selo. Tá? É o 3. Se vocês observarem o símbolo do Om, a base é o 3, que é o infinito, o absoluto. Então aqui está se falando dos 3 modos da natureza material, que são, em sânscrito, traigunas, ou 3 gunas. 3 modos da natureza, 3 gunas, tá? E aqui ele está mencionando que aquele que se ocupa em serviço devocional pleno e não falha em circunstância alguma transcende de imediato os modos da natureza material e chega ao nível de Brahman. Brahman significa o absoluto, aquele que não falha nunca. Pronto, estamos fora. Já está todo, despencou, desceu a ladeira geral. Quem é que não falha nunca? Quem é que não falha nunca? Nós falhamos o tempo todo. Na verdade, a probabilidade de nós falharmos é muito mais, assim, é muito mais provável que a probabilidade de nós acertarmos. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Você, quando olha no espelho, o que você está vendo no espelho? Você está vendo um sobrevivente de um genocídio. O sobrevivente de um genocídio. Por que isso, Devananda? Veja bem, olha só, num ato, numa relação sexual, quando o homem e uma mulher têm relação sexual, nesse momento, o homem, ele libera, né, dos nutrientes do sêmen, cerca de aproximadamente 500 milhões de espermatozoides. Você era um deles. Eram 500 milhões de pessoas. Os demais espermatozoides, eles não eram apenas decorativos, não. Eles eram semelhantes a você. Eram todos pessoas, todos seres humaninhos, com aqueles corpinhos, né, fofinhos, com um rabinho, que vai. Então, esse era o seu primeiro corpo. Esse corpo você já teve no passado. Lá num passado remoto, primordial, você já teve esse corpo, que era o corpo de um espermatozoide. Era até fofinho, né? Tem aquele hélicezinha que vai e tal. E aí, 499 milhões, 499 mil e 999 pessoas, para arredondar a conta, né? Sucumbiram e faleceram durante a epopeia, né, de encontrar um abrigo seguro, o óvulo. Eles morreram e você sobreviveu. Olha só, que curioso. Então, o ato de nascer já é, em si, um ato heróico, é um ato de um super-homem, né? Como quem conhece a história do super-homem lá, é mais ou menos a mesma coisa. O planeta explode, vai explodir, e são ejetadas, né, muitas navezinhas, cápsulas, que tem pessoas dentro, para o espaço sideral, ao Deus dará, para ver o que vai dar. E, eventualmente, a cápsula do Superman cai na Terra. Basicamente, é a história de um espermatozoide tentando encontrar o óvulo. É a mesma coisa. E aí, quando cai na Terra, encontra o óvulo. É a Terra, aí fecunda. Aí sai quem? O Superman. Esse que você vê quando olha no espelho. O Superman. O super-humano. O sobrevivente de um genocídio, onde 500 outras, quase 500 outras milhões de pessoas morreram, mas você sobreviveu. Então, a probabilidade da vida é muito mais ínfima que a probabilidade da não-vida. A probabilidade é uma. E a probabilidade da não-vida são muitas. O que significa isso? Que é mais possível falhar do que acertar. Tá? E o verso está dizendo exatamente o contrário aqui. Ó. Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno e não falha em circunstância alguma. E agora, como é que fica aí? Hein? Aí nós estamos, né, num beco sem saída. Quem é que não vai falhar nunca? Quem é que não vai falhar nunca no processo?
Eu não vou admitir isso daí. Eu nem vou começar essa história aí, porque eu já sei que eu vou me dar mal se eu disser que não falho. Porque é complicado isso daí. Então, como é que vai, Deva? Mas aí, como é que a gente entende isso daí, então? Ora, é dito, né? Às vezes se diz assim, que nós, para que nós possamos alcançar o nível Brahman, ou o nível absoluto, como está sendo dito aqui, nós precisamos ter, claro, sanidade, né, é o básico, e santidade, ou seja, a pessoa tem que ser pura, elevada espiritualmente e tal. Mas quem é puro? Quem é santo? Né? O que significa isso daí? Então, vamos lá nos conceitos védicos para buscar alguma coisinha para ver se a gente se salva aí desse, né, dessa enrascada que a gente se meteu aí. Vamos ver se tem alguma coisinha. Vai que, né, alguma coisinha vai lá e nos salva. Vamos ver aí, né? O conceito védico para santidade é assim: o que é uma pessoa santa? O que é uma pessoa divina? O que é uma pessoa sagrada? O que é uma pessoa iluminada, do ponto de vista védico? Não do ponto de vista de Hollywood. Não do ponto de vista dos... O pessoal chama de os jovens místicos, né? Assim, que ficam parafraseando esotericamente o que é a elevação espiritual. Não do ponto de vista de uma distração mental ou de uma distração espiritual, mas do ponto de vista pragmático, que funciona realmente, que pode ser aplicado na vida do dia a dia. Como é que é a coisa em si, na realidade de precisão. Então vamos lá no conceito védico. O que é uma pessoa santa? O que é uma pessoa iluminada? O que é uma pessoa divina? Uma pessoa sagrada? Uma pessoa santa, sagrada, divina, iluminada, do ponto de vista védico, é um pecador que não desiste de vencer sobre o pecado. Não é um pecador que não falha, que nunca pecou. É um ser falho, determinado a vencer sobre as suas falhas, e que vai falhar muito até conseguir o sucesso. O fracasso é o sustentáculo do sucesso. Então, aquele que não falha nunca é aquele que não desiste nunca, porque ele está destinado ao sucesso. Não que ele não vai falhar. Ele não falha porque ele não desiste. A falha faz parte do acerto. O fracasso é o sustentáculo do sucesso. Então, quando você falhar, e você olhar para as suas falhas, e você aprender com os seus fracassos, pronto, você aprendeu uma nova forma de não fracassar. Então, você está indo em direção ao sucesso. Faz parte do sucesso o fracasso. Assim como as folhas secas que caem no chão, transformam-se em adubos que vão nutrir a planta, que vai dar a flor e o fruto lá em cima. Não há fracassos, só há sucessos. Todo fracasso faz parte de um sistema de sucesso. Então, você não fracassa nunca, porque você está sempre em busca do sucesso. Essa é uma pessoa que não falha nunca. E eu acho que aí, nesse caso, aí já nos cabe, né? A gente consegue dar uma entrada, bom, aí tudo bem. Tem uma promoçãozinha aí, né, um Black Fridayzinho aí, então já consigo pegar esse produto aí, tá? Porque eu sou daqueles, eu sou daquela, eu não desisto, né? Eu vou até conseguir. Eu erro muito, mas eu vou conseguir. Essa é a minha determinação. Então, essa é uma pessoa que não falha nunca. Porque qualquer falha que ela tiver faz parte do processo do sucesso dela. Então, não há falhas, só há sucessos, mesmo quando há falhas. Tá? Então, é dessa pessoa que Krishna está falando aqui. Tá bem? Não é daquela pessoa que se torna inerte, sem contato nenhum com a realidade, para viver a ilusão de que está alcançando a perfeição. Tá? A perfeição significa lidar com todas as funções da vida de maneira proativa para alcançar o sucesso a qual a criação foi objetivada, que é a sua ascensão, a sua evolução. E o que nós entendemos por evolução? Sair do ciclo do samsara, o que significa necessariamente não nascer mais como ser humano, alcançar o nível Brahman. Aquele que alcança o nível Brahman não tem que nascer mais como ser humano, porque ele está numa outra fase. Ele passa de fase, evolui. E evolução é prática, evolução não é romântica. Evolução não é uma substância romântica para, sabe, para autolatria, para autoadoração. Evolução é prática, é pragmática, é como comer, é como respirar, é como beber, é como fazer exercício físico, é real. Nós temos que lidar com a evolução como um fator real. Tá? Senão, a gente fica aí viajando no abstrato e se autoadorando, se achando seres que evoluem. Nós temos que aprender com os erros e aprender que o objetivo da forma de vida humana
é alcançar a consciência de determinação de não voltar a renascer como ser humano, parar de ser repetente na escola. Nós nascemos como seres humanos por quê? Nós somos repetentes. Se nós não fôssemos repetentes, não estaríamos fazendo a lição de casa novamente como ser humano, passando por tudo que nós estamos passando. As idiosincrasias da vida, os medos, as ansiedades e as contas que têm que ser pagas, para não falar delas, né? Então, quer dizer, sabe, a coisa fica complicada. Então, é melhor a gente tomar a nossa decisão dessa vida que nós estamos, né, com consciência daquilo que nós temos que fazer e resolver esse assunto de uma vez por todas, para não precisar repetir essa fase humana. Para meninas, principalmente, nascer como ser humano não combina muito. Por quê? Esse mundo é repleto de toaletes. Os corpos humanos produzem resíduos. Não é confortável, não é elegante e não combina com meninas um lugar assim. Então, meninas, saiam daqui o mais rápido possível. Desenvolvam consciência divina para que vocês tenham corpos divinos de acordo com a elegância da existência, da fineza, da beleza que vocês alcançaram como seres femininos, divinos e sagrados. As formas humanas não são as melhores. Tem outras muito melhores, tá? Bem mais estáveis, não envelhecem, não murcham, não produzem resíduos e são sempre perfumadas e graciosas, né? A gente fez toda a série lá das moradas dos planetas, dos celestiais. Só dá uma revisãozinha ali, aquilo ali não é propaganda política para criar uma nova religião, não, tá? Aquilo ali são descrições objetivas para te inspirar a querer esse tipo de vida. Brahman, superior. Brahman significa estilo de vida superior. É disso que ele está falando aqui. Depois, para finalizar então a fala, Noé, ele vai dizer o seguinte: eu sou a base do Brahman impessoal, que é imortal, imperecível, eterno, e é a posição constitucional da felicidade última. Então ele vai dizer, eu sou a base do Brahman impessoal. Ele não está negando o Brahman impessoal. Ele está admitindo que o Brahman impessoal é existente. Entretanto, ele está dizendo, eu sou a base disso daí, desse princípio do Brahman impessoal. Então, quando a nossa inteligência, ele próprio Krishna diz, quando a sua inteligência tiver cruzado a densa floresta dos atrativos, tanto da ignorância quanto das palavras floridas dos Vedas, finalmente você me verá. Você me reconhecerá, você me verá. E ao me ver, você me conquistará. Porque aqueles que me veem, me conquistam. Somente aqueles que possuem amor no coração, que são meus amigos, que me querem bem, que não me dissolvem de suas mentes, que não me eliminam das suas experiências de existências, aqueles que me querem bem e que são carinhosos comigo, me veem. E aqueles que me veem é porque já me têm. E aqueles que me têm, têm tudo que é meu. Então eles se tornam seres absolutamente infinitos e senhores completos do meu coração. O meu mundo pertence a eles. Então eles vivem comigo, alegremente, encantados de amor por mim e eu, encantados de amor por eles. E assim é a nossa existência. Portanto, vem você também. Essa é a sedução final, né, de Krishna. Porém, nós somos livres para decidir. Ok? Podemos aceitar isso ou não. Mas quem é que não gosta de, né, assim, um lisonjeio, uma sedução, um encantamento? Então vamos deixar a Krishna falar, vamos dar corda para ver até onde ele vai com essa, né, intenção aí de nos convencer de que ele é uma pessoa amável. Né? Nós somos observadores, então qual o problema? Vamos acompanhar para ver o que vai dar. Ok? Muito bem. Então, eu vou ficar por aqui, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti Om Tat Sat, Hare Krishna.